Olá vocês que nos acompanham aqui na TV Unifor, seja pelas redes sociais ou pelo canal 14 da Alaris. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao Sapiência, um programa que tem como objetivo desvendar os mistérios do mundo acadêmico, desde a concepção da pesquisa até a aplicação na nossa vida prática. Eu sou o professor Bruno Lessa, professor do programa de pós-graduação em administração aqui da Universidade de Fortaleza, e sigo hoje no nosso terceiro episódio com o Iraquitã Gomes. O Iraquitã é coordenador corporativo do Grupo Vicunha e vai nos falar um pouco hoje sobre a sua trajetória acadêmica, sobre a trajetória da sua pesquisa, seus interesses e a aplicação da sua pesquisa na organização. O Iraquitã, eu já te apresentei parcialmente, mas eu gostaria que você falasse de você, por favor. Bom, me chamo Iraquitã Tadeu Gomes, né? Todos me conhecem como Tadeu. É um prazer estar aqui. Falando brevemente aí da minha carreira, eu sou engenheiro mecânico de formação, tenho pós em administração industrial e gerenciamento de projetos e mestrado em administração. Já estou no Grupo Vicunha há um bom tempo, iniciei minhas atividades profissionais nessa organização. Sou de São Paulo, estou aqui no Nordeste desde 2005. Sou casado, tenho um filho. E como foi que essa trajetória como engenheiro mecânico te levou à Vicunha? A Vicunha, eu estou na Vicunha já desde os 16 anos, né? Então, quando eu entrei na Vicunha, eu não estava na faculdade. Então, dentro da Vicunha, eu fui conhecendo, tendo acesso a múltiplas profissões, e aí me interessei pela engenharia mecânica, até porque eu sempre gostei muito de desenhar, desenho técnico. Então, comecei realmente, dentro da Vicunha, atuar mais na parte técnica como desenhista mecânico, e aí entrei na faculdade de engenharia mecânica. Depois de formada, foi aparecendo as oportunidades dentro, e aí dentro da área de planejamento e controle da produção, que é o PPCP, eu acabei construindo a minha carreira. Então, desde meados de praticamente aí, início da década 2000 aí, eu entrei no PCP e estou lá desde então. E aí fui crescendo e fazendo minha carreira nesse setor. Primeiro em São Paulo, cheguei aqui no Nordeste, administrava uma fábrica, depois administrava outra, e hoje eu estou administrando as 3 plantas fabris que nós temos aqui, né? A Vicunha, né, se não uma das maiores produtoras aí de tecidos do tipo denim e do tipo denim core, que é utilizado para fazer a calça jeans e os mais populares, né? E a calça de sarja, mais essas roupas sociais. Então a Vicunha é uma empresa muito robusta, com mais de 6 mil funcionários, a uma escala bem significativa. Então hoje eu coordeno a equipe que cuida desde a entrada da matéria-prima, né? Produz o fio, passa por todo o processo de tingimento, tecelagem, beneficiamento até a entrada do produto no depósito acabado. O nosso negócio é um negócio B2B, tá? Então nós não vendemos direto para o consumidor final. Então vai para as confecções que compram os nossos tecidos e aí vão confeccionar essas roupas que vai para a prateleira dos shoppings, dos grandes magazines e chega no consumidor final. Você tocou num ponto interessante, quer dizer que você começou na Vicunha menor de idade, com 16 anos e está até hoje. Isso, então, passou por todas as áreas. Assim. Exatamente. E como foi para ti esse impacto, 16 anos na Vicunha, e ver esse mundo se abrindo para ti? Olha, dentro dessa organização eu tive oportunidades que talvez se eu tivesse em outra eu não teria tido. Então tive oportunidades, né, de conhecer pessoas que serviram como referência, né? Tenho uma origem humilde, enfim, e quando criança eu não tinha acesso a pessoas com uma educação mais elevada e tudo mais. Então quando eu entrei na Vicunha eu comecei a ter acesso e conhecer pessoas que serviram de referência para mim. Então eu acho que, sou suspeito de falar da organização, mas a organização contribuiu muito com o meu crescimento. Assim, eu acho que também teve uma parte de engajamento, esforço, eu me identifiquei, né, com esse mercado. A indústria têxtil, assim, eu e muitos colegas que estão há muito tempo. Então, assim, a indústria têxtil, quando você entra na indústria têxtil, você acaba se apaixonando e vai ficando lá dentro, e vai sua carreira lá dentro. Dificilmente você fica trocando de empresa ou troca de mercado. Então, é o que eu poderia falar. Eu acho que dentro, as pessoas com que eu conheci, pessoas que me ajudaram, a organização me ajudou,
E aí isso foi contribuindo com a minha formação. Então, realmente, eu acho bacana quando eu olho no passado, que eu entrei como um garoto ali que estava no ensino médio, tá? E hoje, realmente, eu acho que eu construí uma carreira, tanto profissional quanto acadêmica. Eu consegui mesclar os dois e não quero parar por aí. E você falou que a área que você trabalha é PPCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção. O que é isso exatamente? Essa área ela é responsável em... Uma empresa ela tem muitos ativos, né? Então, uma indústria de manufatura que produz, ela tem muitos ativos. Então, e o objetivo dela é entregar o produto no mercado na hora certa e na quantidade certa. Então, a área de PPCP, ele vai fazer toda essa gestão de materiais. Então, o que o comercial, né? O que o comercial diz? Qual que é a visão que o comercial traz do mercado, daquilo que o mercado quer, da quantidade, por produtos, tá? Então, ele traz essa informação. Através dessa informação, a área de planejamento, ela faz o desdobramento para que eu consiga saber qual tipo de matéria-prima que eu preciso comprar para poder estar entregando aquele produto lá no final, qual tipo de recurso, qual tipo de ativo, de máquinas eu vou precisar estar utilizando para aquele processo produtivo. Então, a área de planejamento, ela manufatura dados em informação, justamente para que eu consiga entregar, a empresa consiga entregar aquilo que o mercado precisa no tempo que ele precisa. E claro, que tem que fazer uma boa gestão. Principalmente depois da pandemia, uma coisa que as empresas sempre se preocupou, mas acho que hoje se preocupa muito mais, é caixa. Então, você ter produto parado, você ter obsolescência de estoque, isso daí é muito complicado. Então, você fazer uma gestão saudável para que você não onere o capital de giro, ou seja, para que você não tenha excessos de estoques ao longo do processo e não comprometer o fluxo de materiais, para que não haja ruptura, para que máquina não fique parada, para que pessoas não fiquem ociosas por falta de material. Essa é uma área que é responsabilidade do planejamento, fazer essa harmonização do processo para que você utilize o melhor, da maneira mais adequada o seu ativo. E as tuas especializações depois? Você comentou comigo que fez especializações, formou-se em engenharia mecânica. Exato. Foram nessa direção? Foram nessa direção porque assim, o curso de engenharia mecânica, na faculdade que eu estudei na faculdade de engenharia industrial, lá em São Paulo, na FEI, e era um curso muito voltado realmente para engenharia mecânica de construção de máquinas, né? Então, assim, foi esse o viés da minha formação. E na minha área de atuação, né, profissional, eu vi que estava faltando um pouco de conhecimento dessa parte mais de gestão, de entender algumas outras disciplinas. E aí eu fiz uma primeira pós em administração industrial, lá na Vanzolini, tá? Que é uma instituição que trabalha ali em parceria com a Escola Politécnica de São Paulo. Já me deu uma visão. Depois aqui em Fortaleza eu fiz um curso de gerenciamento de projetos, que, né, você acaba tendo oportunidade de se atualizar e ver também coisas novas. E aí, como eu gosto de estudar, gosto de me manter atualizado, eu falei, não, eu vou dar um passo mais à frente e vou fazer um mestrado. E dentre as opções que eu tinha, o de administração aqui da Unifor, eu achei bem interessante o programa, até pelo histórico da instituição. E realmente foi assim, acho que não sei se por conta do meu nível de maturidade quando eu fiz, mas assim, meu aproveitamento foi muito bom. Foi muito bom e me abriu mais a minha visão. E sobre as especializações? A primeira que você falou foi em... Administração industrial. Administração industrial e a segunda, gerenciamento de projetos. De projetos. Eu noto aí que você já deixa de ser um pouco engenheiro, perdendo um pouco desse ethos, aparentemente, sim, e já se encaminha na gestão. Por quê? Por que essa mudança? Olha, quando eu me formei, passado ali uns 2, 3 anos, eu acabei tendo uma ascensão dentro da organização e realmente eu dei um pulo aí. Eu era analista, né? Acho que a maioria dos engenheiros hoje, quando eles iniciam aí a vida profissional, eles estão iniciando como analista. No meu caso não foi muito diferente. Só que a minha transição para a gestão ela foi rápida. E eu era bem jovem na época e eu lembro que eu
eu tinha ali algumas dúvidas. Uma coisa é você fazer, e outra coisa é você ter uma equipe que vai fazer por você. Então, você saber administrar as pessoas, cada pessoa tem ali as suas limitações e as suas virtudes, faz com que você precise de outras habilidades que vão além da habilidade técnica que a gente acaba adquirindo num curso de engenharia. Então, eu acho que o caso de muitos engenheiros não é muito diferente do meu, exceto acho que aqueles que seguem para um curso mais de especialista, né? Então, geralmente o engenheiro ele acaba buscando algum curso de especialização nessa parte de gestão, justamente para suprir um pouco esse gap. Talvez os cursos de engenharia de produção, eles acabam deixando o engenheiro nesse ponto de gestão um pouco mais preparado. Mas geralmente quem faz um curso mais pleno de engenharia, seja mecânica, seja elétrica, eletrônica, em algum momento, para melhorar a sua proficiência em gestão, ele precisa buscar um pouco de conhecimento. E daí que você foi para o mestrado? Não, então, isso daí foi... Eu estava em São Paulo ainda, né? Então isso daí estamos falando de mais de 20 anos atrás, tá? Depois eu fiz o gerenciamento, fiz a pós em gerenciamento de projetos, e o mestrado eu fiz agora em 2019. Tá? Então, a questão do mestrado, eu sou uma pessoa que eu preciso estar com algum compromisso para eu me engajar em algo. Então, eu preciso estar estudando. Assim, até o mestrado, enquanto eu estava estudando, comprometido ali com algum curso, eu era engajado, eu era assíduo, etc. E tal. Acabava o curso, eu acabava aplicando de uma maneira rasa aquilo que eu havia visto. E o mestrado, eu falei, não, eu acho que no mestrado talvez eu melhore, né? Eu tenho aí além de adquirir um conhecimento, e eu tenho alguns amigos com mestrado, com doutorado, eu vejo que eles têm ali aquela curiosidade incessante de sempre estar lendo, de sempre estar se atualizando, e eu queria isso para mim. E foi muito acertado. No mestrado, a forma como o mestrado te cobra, as suas entregas faz com que você tenha que ter esse approach menos passivo, de simplesmente chegar numa sala de aula, esperar o professor falar um monte e depois você ter uma avaliação. No mestrado você acaba tendo muitos artigos para ler, você acaba tendo que se posicionar, você acaba tendo que fazer seminários. Então, acho que tudo isso daí acabou desenvolvendo esse hábito de hoje realmente estar lendo mais, estar se atualizando mais. Então, a questão do meu trabalho, das coisas, da minha contribuição na organização que eu atuo, depois do mestrado eu vejo que aumentou bastante. No sentido de estar sempre buscando coisa nova, de estar lendo. Às vezes, no final de semana, eu acho muito interessante. Antigamente, você quer ter seu final de semana ali tranquilo, mas hoje eu aproveito, mas eu deixo um espaço reservado para estudar, para dar uma pesquisada, para ver alguma coisa, porque realmente hoje as coisas, elas constantemente estão aparecendo soluções, né? Para que você aumente sua produtividade, para que você trabalhe de uma maneira mais racional. E se você não estiver atento a isso, você acaba deixando passar muitas oportunidades. Hoje a competitividade em qualquer local, seja nas organizações, tá? Eu estou com um filho em idade aí pré-vestibular, em que me preocupa muito, porque as novas profissões, né, a gente não sabe direito qual vai ser as demandas do futuro. E para você ter um caminho, para você achar teu caminho, você precisa estar ali antenado, você precisa estar estudando, você precisa estar se atualizando, porque senão você vai ficar obsoleto, você vai se tornar uma pessoa obsoleta. Então, e foi no mestrado que o bicho da pesquisa te mordeu, essa curiosidade te mordeu? Exato, o bicho da pesquisa me mordeu. Por exemplo, a área que eu trabalho, essa área de planejamento, ela é uma área que usa muito a pesquisa operacional. No meu curso, eu não vi pesquisa operacional, no meu curso de graduação. Tá? Alguma coisa ali, muito superficialmente, eu lia, eu estudava, e era algo que eu sempre deixava para depois. Eu preciso estudar, preciso entender esse negócio aí. E contando um pouco do meu mestrado, quando eu ingressei aqui na Unifor, a minha proposta era uma proposta para fazer avaliação do nível de maturidade das indústrias 4.0, etc. e tal. Era algo que
que na época já se falava em indústria 4.0, mas ali acho que em 2018, 2019 isso estava muito em voga, né? Então eu falei, não, eu acho que isso daí seria interessante eu fazer alguma coisa nesse sentido, porque eu vou aproveitar para estudar e entender mais. Desculpa, o que seria a indústria 4.0 para a gente entender? A indústria 4.0, você, ao longo desde a primeira revolução industrial, né, você passou aí por uma sucessão de tecnologias, né, que foram colocadas no mercado, onde você foi aumentando a sua produtividade. Primeiro você transformou, né, a tua força mecânica, que era animal ou humano, puxada por animais. O vapor acabou substituindo, então você começou a ter um ganho de produtividade através do vapor. Depois que aí foi, digamos assim, a primeira, a segunda revolução industrial, nós estamos falando aí das linhas de montagem, a utilização de energia elétrica e tudo mais. A terceira revolução industrial aí, onde você está falando já do emprego, né, de computação e tudo mais, os robôs, máquinas autônomas, né, quando eu me formei na década... Quando eu me formei não, quando eu entrei na faculdade ali na década de 90, você já tinha ali aquelas montadoras com os robôs que rebitavam as carrocerias de carro, tudo autônomo e tudo mais. E aí quando você vai para a indústria 4.0, você está falando de um combinado de tecnologias que envolve ali a inteligência artificial, ciência de dados, big data, e aí essa combinação aí faz com que você tenha aí um ganho de performance muito grande. Só que é algo novo, né? Então assim, nós estamos aí num processo de transição, então muitas empresas que estão num patamar que vinham acompanhando aí até a terceira revolução industrial, para fazer essa transição não é uma coisa tão simples. As empresas que estão nascendo hoje, já nessa concepção, é uma coisa. Agora, você transformar uma empresa de uma tecnologia mais antiga e atualizar ela numa indústria 4.0 já é algo que desprende de investimentos e tudo mais. Então, eu queria me aprofundar nesse tema, queria entender como que seria essa transição. Só que aí, no decorrer do curso, em conversa aí, em algumas aulas, vendo algumas coisas, eu falei, cara, eu acho que isso daí talvez, não sei se eu tenho muito approach para fazer isso. Eu sou uma pessoa, eu gosto dos números, eu sou mais cartesiano. E aí tive a oportunidade de ir numa aula com o professor Plácido, eu me identifiquei com ele, né? Lembrei muito dos meus professores da graduação. Eu falei, eu acho que... Deu match. Eu vou bater um papo com ele, e aí na época eu estava até um pouco angustiado, porque eu estava meio travado ali com esse meu projeto, e eu falei, não, eu vou conversar com ele, e aí debati um pouco dos problemas que eu tinha, porque eu queria realmente construir algo que o produto do meu trabalho fosse algo que fosse replicável e agregasse alguma coisa, trouxesse um conhecimento, alguma melhoria. E quando eu comecei a pesquisar sobre indústria 4.0, tinha tanto material publicado, tinha tanta contribuição, que eu falei, o meu vai ser algo... não vou agregar mais do que muitos trabalhos que estavam sendo publicados, muito mais robustos aí. Eu falei, só para fazer algo para ter o título, eu não achei legal, isso daí foi me desestimulando. E aí, indo para essa parte, eu comecei a conversar com ele e fizemos algumas simulações, alguns estudos, tá? Como co-orientador, eu tive o professor Romeu também, que contribuiu bastante, professor aqui da parte de exatas, de computação. E eu lembro que, na época, como eu nunca tinha tido aula de pesquisa operacional, o professor Plácido me convidou, falou, olha, assiste umas aulas aí com o professor Romeu para você se familiarizar mais. Tá? Até então você não sabia o que era pesquisa operacional? Não, eu sabia, tá? Mas assim, nunca tinha estudado pesquisa operacional. Tá? Já tinha lido alguma coisa em livro, entendi um pouquinho de função objetivo, restrições, etc. Mas se fosse sintetizar isso para o nosso público, assim, pensando em termos simples, o que seria a pesquisa operacional? Olha, a pesquisa operacional é assim, você tem o objetivo de maximizar algo. Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu trabalho, eu vou me imaginar, eu quero trabalhar... Eu quero produzir e quero vender uma combinação de produtos que me dê a melhor rentabilidade, certo? Então você tem lá todo o teu portfólio, você tem os seus produtos, cada produto tem uma rentabilidade diferente,
E você vai falar, poxa vida, qual a melhor forma de eu vender isso daqui, de modo que eu tenha a minha melhor rentabilidade, mas também atendo o mercado, porque senão eu vou sugerir que vender o artigo mais rentável, e aí eu vou maximizar meu resultado. Mas não é bem assim, porque você tem N produtos, e esses produtos, para você produzir, eles estão sujeitos a recursos escassos, então eu tenho equipamentos que eu não consigo produzir. Cada equipamento eu produzo um tipo de produto. Então, eu tenho que combinar com essas minhas restrições. Então, olha, eu quero produzir o máximo, mas você tem algumas restrições, que são os equipamentos que você tem, o tempo que você tem disponível, matéria-prima que você tem disponível. Então, assim, como é que eu faço para cruzar tudo isso daqui e ter o melhor resultado? Então, a pesquisa operacional, ela endereça esse tipo de problema, né? Então, assim, foi uma disciplina que foi, digamos assim, criada durante a Segunda Guerra Mundial, justamente porque era uma época, né, de recursos escassos, tá, em que você precisava otimizar da melhor maneira. E aí o pessoal começou a utilizar ali os conhecimentos em matemática, em álgebra, justamente para equacionar essas restrições com o objetivo que você quer, de modo a atingir aí um resultado esperado. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, as empresas começaram a utilizar, porque de uma certa forma a empresa ela tem recursos escassos, ela quer maximizar seus resultados. Pode ser rentabilidade, pode ser qualidade, pode ser reduzir um tempo de atendimento, um tempo de atravessamento dentro do processo produtivo, né? Então, no caso da minha pesquisa, reduzir, tá, o meu tempo de processamento, de tingimento, porque o processo de tingimento você tinge bateladas. Tá? Agora, é isso que eu ia perguntar. E como é que isso foi operacionalizado, né? Na tua pesquisa, o que efetivamente você pesquisou no mestrado? Que você começou com uma determinada ideia e mudou durante o processo. A dor, né, da indústria têxtil, tá, o processo que nós chamamos de processo molhado, processo de tingimento, ele é um processo complexo dentro da indústria têxtil, porque ele envolve corantes, produtos químicos, então você tem ali uma preocupação, manter o nível de qualidade em qualquer área que você trabalha com couro, ele é muito difícil. Nós trabalhamos com uma matéria-prima que é a fibra de algodão, que é uma fibra natural. Então, você compra por safras e, às vezes, de uma para outra, você pode ter ali uma diferença de coloração, etc. E tal. E tudo isso vai refletir na qualidade do teu produto final. Então, é uma área que precisa ser bem tratada, ela precisa ser bem otimizada. Tá? Então, eu falei, poxa vida, como é que eu posso fazer para aplicar algum conhecimento aqui? Né? Então, tem sempre essa discussão. Pô, qual que é o melhor sequenciamento? Você está saindo ali de um degradê de cores que nós falamos. Né? Então, você começa, de repente, com uma cor clara e você vai escurecendo. Não é aconselhado você sair, por exemplo, de uma cor... Vou falar o contrário, né? De uma cor escura para uma cor clara, muito intensa. Vou dar os extremos. Eu estou com meu equipamento tingindo uma cor em preto. E aí agora eu quero fazer um amarelinho bem clarinho. Para eu fazer essa mudança, né, de um processo para o outro, tingir uma batelada, agora eu vou tingir o outro. E dentro disso daí tem aquilo que a gente chama do tempo de setup, que é o tempo que você vai levar para preparar a máquina para fazer essa nova batelada. Então você tem que limpar a máquina, você tem que fazer ajustes na máquina. Então você sair de uma cor muito escura para uma cor muito clara, você cria ali uma vulnerabilidade muito grande, né? De quando você for tingir essa cor clara, se você não fez uma boa limpeza, você pode contaminar e aí aquela cor ela sai contaminada. E você tem um padrão, o mercado ela compra. Ela comprou aquele amarelo, ela quer aquele amarelo, porque o contaminado que se refere seria o amarelo misturou, vai sair um pouco mais escuro, né? Entendi. E aí o controle de qualidade vai falar, não, o padrão é esse e o que está aqui chegando para mim está errado, e aquilo ali vai ser desclassificado, eu vou ter que vender um custo muito mais baixo, e tudo mais. Então, é uma perda muito grande para a organização. E esses tempos de setup, você tem tempos diferentes. Então, dependendo, se eu estou tingindo um preto e vou fazer uma outra batelada de preto, eu vou ter que fazer um ajuste na máquina, eu vou ter que fazer mais banho. Então, por mais que o tempo de setup seja mínimo, mas você vai ter um tempo ali de máquina parada. Mas é um tempo menor, a probabilidade de dar errado
essa outra partida, ele é muito pequeno, porque você está fazendo, por exemplo, um preto está entrando para um preto. Então você tem, dependendo desse teu sequenciamento, você pode ter um maior ou menor tempo de setup. Tá? E quando eu apresentei isso daí para os professores, para o professor Plácido e para o professor Rômel, eu falei, tenho essa problemática. E como que nós podemos fazer para resolver? Qual modelo? Porque eu não tinha conhecimento, né? Porque assim, aí ele até brincou comigo, falou, pô, na academia eles têm conhecimento de inúmeras ferramentas. Onde aplicar cada uma dessas ferramentas, e aí fica realmente, aí o mercado acaba tendo que trazer. E aí foi uma combinação muito boa. Eu tinha uma demanda, eu enxergava a problemática e o conhecimento acadêmico e todo o ferramental acadêmico que eles tinham nessas ferramentas contribuiu bastante. Então nós utilizamos aí o modelo do caixeiro viajante, que é um problema complexo, né? Como é o nome do modelo? Do caixeiro viajante. Caixeiro viajante. Como o que é o caixeiro viajante? Né? O problema do caixeiro viajante ele é interessante porque qual que é a proposta? Imagine que você tem um número de cidades para visitar. Cada cidade, entre uma cidade e outra, você tem uma distância. E aí qual que é a função do caixeiro? Ele passar por todas as cidades e voltar para a cidade original no menor tempo possível. Entendeu? Então ele tem que ver qual que é o caminho que ele tem que fazer para voltar no menor tempo possível. E no nosso caso, se você parar para pensar, as cidades, elas seriam o produto que eu queria vender, a batelada, aquela batelada de um produto A, tem um produto B que eu quero fazer. E essa distância seria meu tempo de setup. Que é aquele ajuste das máquinas. O ajuste das máquinas, entendeu? Então, esse modelo ele se aplica muito bem para essa problemática de otimização de tempo de setup. E claro que aí você começa a lidar ali, não, mas não é tão simples assim, né? Você tem as restrições, né? Porque se você não for muito claro ali no algoritmo, se você não colocar as restrições adequadas, ele pode fazer várias sub-rotas. O que é? Você tem cidades que vai de A a D, por exemplo, certo? Mas ele pode ir de A a E, por exemplo, mas ele pode fazer A, B, C e voltar para A, e depois faz uma outra sub-rota que ele sai ali de D e vai para E. Você não fecha o ciclo hamiltoniano, né? Então as restrições, tem algumas restrições que você precisa levar em consideração justamente para que ele faça esse ciclo e volte para a cidade original no menor tempo possível. As restrições é o que o modelo não vai fazer, seria isso? Exatamente. É o que o nosso caixeiro não vai fazer. É o que ele não pode fazer. Ele não pode fazer. Ele não pode fazer, né? E respeitar as limitações ali. E aí, quando feito isso daí, eu comparei com a forma tradicional que nós fazíamos até então, né? A empresa tem muita informação, então eu tenho todos esses tempos registrados. Então eu peguei um período e comparei o sequenciamento que nós fizemos, real, sequenciamento empírico, aquele do dia a dia, aquele que o analista utilizou ali da melhor forma possível com as informações que ele tinha ali disponível na ocasião. E peguei aquela mesma quantidade de produtos que ele processou naquele mês e joguei dentro do simulador. E aí a gente fez uma análise para várias condições, segregamos tipos de máquina para ver se tinha alguma correlação. De repente eu tenho tipos de máquinas aqui que tem um tempo de setup maior, que tem uma característica diferente. Nós fizemos algumas diferenciações aí para tentar enxergar alguns padrões. Mas o mais interessante é que nós podemos apurar que se você estiver sequenciando aí um horizonte de uma semana a 2 semanas, você teria aí uma economia utilizando o método do caixeiro viajante em aproximadamente 20% na redução do seu tempo de setup. Então isso daí você acaba tendo uma disponibilidade do teu ativo muito interessante. 20%? 20%. Muito. É claro que você colocar isso daí na prática, tá? Porque no dia a dia você acaba tendo outras interferências de máquina que quebra, de um produto que está lá na frente que você acaba tendo ali uma não conformidade, eu preciso fazer uma reposição rápida para não deixar a máquina parar, você precisa trabalhar melhor os seus estoques intermediários, tá? Mas assim, fazendo uma análise crua, só otimizando você conseguiria ter aí uns 20%.
Claro que nós não conseguimos ir para esse extremo, porque haveria necessidade de investir em outras áreas, assim como melhorar a questão de estoques intermediários, para que eu tivesse um desacoplamento da minha fase de tingimento, porque essa fase de tingimento ela abastece a tecelagem. Então, para que houvesse um desacoplamento entre a minha fase de tingimento e a minha tecelagem, eu teria que aumentar esse estoque intermediário. E por que teria que ter esse desacoplamento? Por quê? Às vezes o sequenciamento que o algoritmo está me propondo aqui, ele está me propondo fazer um produto hoje que não é a minha necessidade agora aqui na tecelagem. E aquilo que a tecelagem precisa agora, ele está jogando lá para o final da fila. E aí o que vai acontecer? Pô, vai haver uma ruptura. E a tecelagem, na indústria têxtil, é a área que transforma fio em tecido. E o negócio da indústria têxtil, no caso da que eu trabalho, é vender tecido. Então, se eu perco a produção ali na tecelagem, é uma perda de produção que eu não consigo recuperar depois, porque a gente sempre trabalha ali na capacidade máxima de tecelagem. Então, é algo que você tem que fazer com uma certa cautela. Tá? Então, algumas coisas você consegue otimizar, mas esse trabalho, nós passamos por tanta coisa que acabou gerando discussões muito interessantes. Né? Esse trabalho, você fala a sua pesquisa. A minha pesquisa. Né? Então, os resultados dela trouxe ali, digamos assim, uma robustez num discurso que a gente tinha que falar, cara, eu preciso de um sistema para otimizar. Mas para que você precisa de um sistema para otimizar? Né? E essa era uma dificuldade que eu tinha, por exemplo, antes do mestrado, de quantificar esse ganho. Quanto é que você vai ganhar? Quanto é que você vai ganhar se você otimizar seu processo? Então, hoje nós temos isso daí. Então, isso daí acabou nos ajudando muito a questão de avançar com prospectar ferramenta porque assim, é um investimento caro, você buscar uma solução, uma ferramenta computacional que te subsidie, né, no teu dia a dia, é um investimento caro e você precisa provar isso daí. Então, hoje nós estamos aí com discussões bem avançadas e não só por isso, mas certamente esse trabalho aí ele ajudou bastante, tanto no sentido de provar e no sentido de eu estar buscando muita coisa, de estar sempre conversando com o mercado, de estar sempre vendo o que o mercado tem aí para oferecer, o que dá para aproveitar desses recursos computacionais para melhorar a nossa performance. Então, eu acho que, e nesse ponto aí, ajudou bastante. Até, por exemplo, o modelo de PPCP, quando eu entrei, né, quando eu comecei a trabalhar, nós praticamente trabalhávamos ali em silos, né? Então você tinha um analista que cuidava de cada área da fábrica. Então tinha um cara que cuidava da fiação, outro cuidava da preparação, tecelagem e beneficiamento. Entre eles se conversavam. Mas era assim, era uma atividade muito, eu vou aqui otimizar o ativo e mando as ordens de produção para a produção e a produção se vira para fazer. E aí depois se não cumpre, ficava aquele negócio de um acusar o outro. Eu não produzi porque o PCP não programou direito, o PCP, você não está tendo performance, e ficava aquele jogo de acusa. E hoje não, né? Hoje temos isso, mas eu tenho gente dentro da equipe que é incumbida de ficar perto da produção. Por quê? Para entender o processo, para ver o que pode contribuir, para ajudar que as informações elas tenham uma boa acuracidade, porque o planejamento precisa ter informação para poder trabalhar. Quando a gente fala de sistema, o sistema ele vai te ajudar desde que ele tenha uma boa base de dados para simular aquilo que realmente acontece, ou o mais próximo daquilo que acontece. Então, se eu tiver um excelente sistema, mas os meus tempos de setup não estiverem bem calibrados lá dentro, não tiver uma boa matriz de tempo de setup, se meu tempo de processamento ele não tiver também uma boa acuracidade, eu vou estar gerando uma programação que ela vai, com o tempo, ela vai se desconectar muito daquilo que acontece realmente, e aí não ajuda. Então, eu preciso ter gente dentro da indústria para que possa contribuir e que possa nos retroalimentar com informações aqui. Poxa, a indústria também ela precisa disso, a gente precisa ajudar. Então, esse olhar mais empático. Então, eu tenho gente de melhoria contínua dentro da minha equipe e hoje, dados. Né? Essa parte de dados ela é extremamente importante. Então, alguns anos atrás, algumas pessoas começaram a conversar comigo, então, uma pessoa que trabalha comigo que gosta muito de dados, e a gente começou a explorar as ferramentas de BI.
Né? Lá no começo, fazia uns dashboards bem toscos, e hoje nós estamos fazendo alguns trabalhos bem interessantes e nos aproximamos muito da área de TI da organização. Então é uma outra área que nós não podemos, não dá mais para trabalhar em silos, né? Então tinha área de PCP, tinha área de indústria, tinha área de TI, e hoje nós estamos fazendo aí uma simbiose bem interessante. E eu vejo que tudo isso daí foi muito provocado por essa experiência que eu tive aqui na instituição, pelas conversas com os amigos. Assim, a minha turma foi uma turma muito interessante, então era uma turma multidisciplinar. Né? Até a FGV, a minha especialização em gerenciamento de projetos, a maioria do público era praticamente 90% engenheiro, tinha algumas pessoas de TI. E no meu mestrado tinha jornalista, tinha administrador, tinha advogados. Poxa, foi assim, uma experiência muito interessante, que eu gostava muito daquela... São pessoas que pensam completamente diferente. Então, nos seminários, nos debates, as pessoas se colocavam de uma maneira que eu falava, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu acho que isso daí contribuiu bastante aí com essa construção e reformulação da minha carreira e também daquilo que eu tenho levado dentro para junto da minha equipe, para a organização que eu trabalho. E caminhando agora para o final do programa, Piraquitã, eu queria que você sintetizasse essas contribuições. Quais foram as contribuições que o mestrado não fez apenas para o Iraquitã, mas também para a Vicunha, se você fosse fazer um arremate nesse sentido? Olha, eu vejo assim, trazer uma visão holística, né? Olhando o mercado, tá? Olhando estrutura, olhando sucessão. Tá? Então, eu acho que é uma preocupação que eu tenho bastante. Eu já estou há bastante tempo na organização. Acho que eu ainda quero continuar lá por um bom tempo, mas a gente precisa formar pessoas. E essas pessoas que estão entrando, elas precisam estar aderentes a essas novas tecnologias. Então, assim, eu vejo que dentro de tudo que eu vi aqui no mestrado e pelo que eu aprendi e convivi com os meus colegas, tá? A parte de tecnologia, qual tipo de tecnologia, saber avaliar o tipo de tecnologia e o tipo de produto que eu gostaria que a empresa que eu trabalho entregasse. O que eu gostaria, eu como cliente e fornecedor dentro da organização, qual que é a melhor forma que eu posso fazer para contribuir dentro da organização. Então, eu acho que essa visão um pouco mais holística e mais empática junto com os pares, eu acho que isso daí foi uma contribuição muito grande. E essa própria visão de equipe, né? Eu acho que até antes a minha visão de estrutura era um pouco limitada. Então hoje eu acho que esse caminho que nós estamos seguindo aí, ele está bem interessante. Acho que os frutos nós estamos colhendo. Nós temos uma equipe reduzida, temos gente nova, tem estagiário que está desenvolvendo coisas bem interessantes. Às vezes eu sou convidado para participar. Eu participei de uma banca de um curso de graduação de engenharia de produção, e esse aluno ele estava propondo ali utilizar um algoritmo para utilizar séries temporais para previsão de demanda. E eu, poxa, nunca tinha ouvido falar disso daí. E no dia seguinte eu já peguei ali um estagiário que eu tenho ele é estatístico. Olha só, até o modelo, né? Antigamente a gente pegava ali ou administrador ou engenheiro. Então hoje nós estamos aí com algumas pessoas, aí tem estatístico dentro da equipe, tem pessoa que está cursando aí ciência de dados, então nós estamos dando uma repaginada aí, trazendo pessoas que estão fazendo algumas contribuições bem interessantes. Então, trazendo isso daí para dentro da organização, você começa a gerar discussões bem interessantes. E se eu não tivesse, né, estado aqui, tido esse contato com a academia, e ainda hoje eu mantenho, às vezes sou convidado para falar sobre o meu projeto, conheço alguns professores de outras instituições, como eu falei para você, sou convidado aí para fazer parte de algumas bancas de avaliação de TCC. Então, esse contato com a academia, ele combina muito bem, né, ele faz muito bem, eu acho que para a indústria, porque você acaba levando coisas bem interessantes. E assim, é interessante que eu estou fazendo essa ponte, né? Assim, a gente sabe que no Brasil tem um pouco desse gap, né? Indústria
e academia. A gente podia aproveitar um pouco melhor, né? Eu vejo que no caso da organização que eu trabalho, o que eu posso fazer para trazer de tecnologia, daquilo que eu vejo, eu levo. Então eu acho que tudo isso daí foi fruto dessa minha experiência aí no MPA aqui. Bom, Iraquitã, queria te agradecer mais uma vez pela presença, pelo seu tempo, pela sua participação, pela generosidade em compartilhar a sua trajetória conosco. Né? Bom, pessoal, esse foi mais o nosso terceiro episódio do Sapiência. Eu queria agradecer não apenas a vocês pela presença, pela audiência, mas também ao Iraquitã pela generosidade. Fique ligado conosco para mais conteúdo sobre ciência aplicada à vida cotidiana. Eu sou o professor Bruno Lessa e este foi o Sapiência.